Glória a Jesus. Vamos estar falando com o nosso Deus, vamos estar orando. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Para assim estarmos ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Estaremos orando aqui juntamente com a nossa irmã. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos falar com Jesus. Vamos falar com Jesus. Melhor falar com Deus do que com os homens. Melhor falar com Deus. Fale com Deus. Ele tem algo melhor para você, para mim, para todos nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor nosso Deus, grandioso Deus e poderoso Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o nosso Salvador, venho aqui pedir ao Senhor que continue com tuas mãos santas e poderosas estendidas neste santo lugar, assim operando de forma sobrenatural, meu Deus, tomando assim o teu servo que estará ministrando a tua santa e poderosa palavra aqui nesta noite. Venha assim em nome do Senhor Jesus, tirando os embaraços, impedidos, e venha nos dando, meu Deus, um novo espiritual, nos dando, meu Senhor, uma edificação e dando-nos força e graça e poder do alto dos céus para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. É motivo de muita alegria, irmãos, estarmos na presença de Deus para exaltar e glorificar o nome dele, porque ele merece toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Gênesis de capítulo 36. Desculpa, perdão, irmãos. 37. Gênesis 37, versículo 19. Glória a Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre em nossas vidas. Aleluia. Deus está presente aqui, viu, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala que todos na casa de Deus dizem glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Gostaria que cada um repetisse esse versículo na versão da sua Bíblia, que a minha Bíblia diz nesse sentido. Aleluia. Gostaria que a igreja lesse esse versículo 19. Aleluia. Pode fazer na linguagem de vocês que está. Glória a Jesus, porque na minha linguagem está aqui. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada nos revela, aleluia, um evento muito importante na vida, que ocorreu na vida de José. Aleluia. Amados irmãos, diz a palavra de Deus que Jacó ele amava muito a José. Ele amava José mais do que qualquer um dos seus filhos. Aleluia. Para eu poder explicar melhor para você a respeito desse grande amor que Jacó tinha para com José, eu deverei primeiro lembrar que Jacó, ele teve José na sua velhice. E também a sua esposa, ela era estéril. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A sua esposa não podia ter filhos. Ela era estéril. Então, por isso que Jacó, ele amava muito a José, mais do que os outros filhos que ele tinha. Aleluia. Diz a Sagrada Escritura que Jacó, ele amava tanto mesmo a Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz a Bíblia Sagrada que ele trabalhou 7 anos sofrendo, 7 anos trabalhando ali, cuidando das ovelhas do seu sogro Labão, para poder adquirir o coração da Raquel. Então, irmãos, ele lutou 7 anos no sol causticante ali, Jacó trabalhando duro, pesado, para poder conquistar o coração da Raquel. Mas diz a palavra de Deus que o amor dele era tão grande por Raquel, que aqueles 7 anos
Parecia como se fosse pouco tempo que tinha passado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas diz também a palavra de Deus que ao completar os 7 anos que ele trabalhou para o seu sogro Labão, na noite do casamento, ele faz o seguinte acontecimento. Ele pega a sua filha mais velha, coloca o véu na filha mais velha, e naquela altura não existia luz elétrica, não existia vela, ou seja, era talvez candeeiro, quem sabe, tudo no escuro. Louvado seja o nome do Senhor. E Labão, ele pega a filha mais velha e coloca para que Jacó deitasse com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E quando amanhece o dia, Jacó vai olhar o rosto da sua esposa, que ele amava tanto, e depara que Labão, ele traiu a sua confiança. O seu sogro traiu a sua confiança e lhe entregou a esposa mais velha, chamada Lia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, amados irmãos, que Jacó se decepcionou tão grande com seu sogro. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntou: o que tu fizeste comigo? Porque o Senhor sabia que eu amava a Raquel, o Senhor foi e entregou a Lia para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Labão respondeu: é assim, porque aqui é o seguinte, não se pode casar a filha mais nova, tem que casar primeiro a mais velha, para depois que casar a mais nova. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Labão, ele ofereceu Lia, sua outra filha mais velha, falou: olha, é o seguinte, se você trabalhar mais 7 anos por amor a Raquel, eu darei para você a Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Jacó foi lá de novo trabalhar mais 7 anos pesado para o seu sogro. Mas Deus era com Jacó, irmãos. Aleluia, porque Jacó, ele temia a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Jacó, amados irmãos, onde ele passava, aleluia, ele ia sempre adorando o nome do Senhor. Diz a Sagrada Escritura que antes dele fazer um percurso, aleluia, da sua terra, aleluia, natal, até a terra de Labão, diz a Bíblia Sagrada que ele viu uma escadaria, aleluia. No seu sonho ele fez uma pedra, ele deitou fez de uma pedra um travesseiro, e ele viu uma escadaria, e do céu desciam os anjos de Deus, aleluia, subiam e desciam, aleluia, em sinônimo, em forma, aleluia, dizendo que Deus estava com ele, onde ele passasse, Deus estava com ele, aleluia. Então, amados irmãos, diz a palavra de Deus que ele trabalhou 7 anos. Aí ele conseguiu recuperar a Raquel. Voltando ao texto, diz a palavra de Deus que Jacó, ele deu uma túnica muito longa para José. E diz a Sagrada, porque ele amava muito aos seus 2 filhos. Ele só tinha 2 filhos com Raquel. Ele tinha José e Benjamim. Aleluia. Benjamim era o caçula, era o mais novo. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, porque naquela época estava naquele processo de crescer e multiplicar. Aleluia. Diz a Sagrada Escritura que Jacó, ele foi mudado o nome de Jacó para Israel. Aleluia. Então ele não chamava mais Jacó, chamava Israel, para que os irmãos possam entender melhor. Aleluia. Então o nome de Jacó não era Jacó, era Israel, foi alterado para Israel. Aleluia. Então diz a palavra de Deus, irmãos, que Israel, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele amava tanto a José, tanto que ele deu uma túnica comprida, uma túnica de destaque entre os seus filhos. E os seus filhos viam aquela situação e não gostavam nem um pouco, ficavam enciumados, aleluia, com a situação em que Jacó, ou seja, Israel, aleluia, amava mais a José do que os seus próprios filhos, porque também eles sabiam que apenas José e Benjamim eram filhos da esposa que ele amava tanto, que era Raquel. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, amados queridos irmãos, que ali eles estavam trajando um plano secreto para poder destruir a vida de José. Aleluia. Quem sabe também você tem uma vida em destaque na presença de Deus. Aleluia. Quem sabe até alguns irmãos têm armado algum laço para você. Aleluia. Mas você tem que viver sempre em oração para vencer. Porque José era uma pessoa que vivia em oração. Ele tinha temor de Deus. Ele andava com Deus. Aleluia. O segredo, irmãos, é andar com Deus para vencer.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quem sabe, Ele quer te presentear com algo grande, com algo grandioso na sua vida. Aleluia. Porque Ele te ama. Aleluia. Então, o segredo é manter a posição de cristão, é manter a posição de vaso, é andar na presença de Deus. Porque Deus diz para Abraão, aleluia, quando Ele falou, sai da sua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Deus falou bem assim para Abraão, irmãos, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo, irmãos, é andar na presença de Deus, é andar no óleo, na oração, no jejum, na consagração. Aleluia. Então, irmãos, José, ele tinha temor de Deus. E além disso, ele tinha o amor do seu pai. Aleluia, do seu pai Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que Rúben era o filho mais velho de Israel, de Jacó, entendeu? De Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Rubens juntou Judá e os outros filhos de Israel, começaram a planejar um plano para matar José. Mas Rubem virou e falou, não vamos matá-lo. Aleluia. Vamos planejar algo diferente. Então estava passando naquela ocasião, aliás, aí eles pegaram José, tinha um posto de água que estava vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra, a Sagrada Escritura, que Judá e os outros irmãos pegaram José e jogaram dentro daquele poço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe alguém tem jogado você no poço. Quem sabe alguém tem te colocado no poço. Mas saiba que a vitória é sua, porque tu estás com Deus. Deus está contigo. Ele tem promessa para você. Quando Ele tem promessa para você, Ele vai cumprir. Assim como também Ele cumpriu na vida de José. Aleluia. Quando ele falou em sonhos, José viu aquele sonho. Aleluia. Que ele seria vitorioso no sonho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele foi vitorioso, irmãos. Assim também é você. Se você persistir na sua fé, aleluia, na oração, no jejum, a palavra de Deus, você vai ser vitorioso. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que estava passando ali naquela ocasião uns mercadores ismaelitas de Midian, aleluia. Então Judá, filho de Lia, vendeu José na ausência de seu irmão, o mais velho Rúben. Quando Rúben chegou, ficou espantado, irmãos. O que vocês fizeram? Cadê José? Nós vendemos ele lá para uma caravana que estava passando, aleluia. Aí então Rúben desesperou-se, irmãos queridos. E eles rapidamente pegaram a túnica longa de José, mataram um bode, aspergiram sangue na túnica, para chegar lá para o seu pai Israel, mostrar, falando que José foi assassinado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o negócio é tremendo. Aleluia. Mas quando Deus tem algo na vida da pessoa, Deus dá livramento, Deus dá vitória. Aleluia, Jesus. Glória Eles a Deus. não sabiam que esse propósito aí, Deus estava no negócio. Muitas vezes acontece algo na vida da gente, a gente fica sem entender. Aleluia. Acontece alguma coisa, a gente está passando uma luta, uma provação. Meu Deus, por que estou nesse poço? Por que estou passando por isso, por essa enfermidade? Por que estou passando por essa luta? Porque eu estou orando, não estou conseguindo. Mas fique na posição que você vai conseguir a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Então diz a palavra de Deus que aqueles ismaelitas levaram José até o Egito. Chegando no Egito, amados irmãos, Potifar, ele era o chefe, aleluia, o chefe dos egípcios. E Potifar, ele gostou tanto de José, ele comprou José. Louvado seja o nome do Senhor. E Potifar, ao comprar José, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia que José era muito bonito. A sua formosura era muito bonita. E Potifar, ele confiou tanto, irmãos, no José, deixou tudo nas mãos de José. Olha, tudo que você fazer, ele está bem sucedido. Já não era mais escravo, ele já estava fazendo tudo que o seu patrão mandava. Ele estava, tudo que José mandava, as pessoas obedeciam, porque era a ordem do seu patrão. E diz a palavra de Deus que certo dia José estava ali, sozinho na sua casa, ou seja, estava ele e a esposa de Potifar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a esposa de Potifar, irmãos, entrou um espírito mau nela. Ela começou a perturbar a vida de José, todos os dias da vida de José. Quando ele estava sozinho, ela chegava lá e queria que acontecesse alguma coisa entre os dois. Mas José virou para ela e falou: não vou pecar contra o meu Senhor. O meu Senhor confiou a casa para mim, tudo aqui. Ele confiou a autoridade, tudo para mim. Eu não posso pecar contra o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo é permanecer firme na presença de Deus. É verdade, aleluia, glória a Deus. E diz a palavra de Deus que José não caiu com a esposa de Potifar.
Mas ela rapidamente, subitamente, pegou a túnica de José e puxou o chão. Louvado seja o nome do Senhor. E ela saiu gritando para os soldados, para aqueles homens que estavam ali perto, dizendo que José tentou vir violentá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Aí de repente chegou Potifar. E ela falou para Potifar: olha, Potifar, José, aquele homem que você confiou tanto, tentou me violentar. Aqui está a túnica dele aqui, ó, como testemunha, como prova. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que José foi preso. Mas na prisão ele não deixou de louvar a Deus. Continuou ali firme na presença de Deus, sempre adorando, buscando a Deus. Na prisão, estou com Deus aqui na prisão, aleluia, glória a Jesus. Deus sabe da minha causa, Deus sabe do meu motivo de eu estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele permaneceu firme ali. E aconteceu também, irmão, no percurso de que José estava preso. Deus seja louvado. Houve um copeiro e houve também um padeiro, que eram de Faraó. Esse copeiro e esse padeiro, eles desobedeceram às ordens do rei, e o rei mandou prendê-los, juntamente com José. Então estava lá, eles com José ali, preso, aleluia. E certo dia, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que o padeiro, que o copeiro, melhor dizendo, vamos falar sobre o copeiro, ele teve um sonho. E ele perguntou a José, e José pediu para ele contar seu sonho. E ele contou o sonho para José, e José, com a autoridade de Deus, começou a desvendar o sonho, o mistério do sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que no sonho dizia o seguinte, que o copeiro iria voltar à sua posição de copeiro novamente, para voltar a viver com o rei, a sua posição de honra. Louvado seja o nome do Senhor. E o padeiro contou seu sonho, aproveitando a ocasião que José tinha interpretado. Ele contou seu sonho para José, e José interpretou de que ele seria decolado, seria decapitado. Louvado seja o nome do Senhor. E se cumpriu a palavra de Deus através das que o José disse para o copeiro e para o padeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada que José falou assim para o copeiro: olha, quando você estiver na sua posição de honra, lembra de mim, para o rei, lembra de mim. Mas diz a Bíblia Sagrada que ele esqueceu de José. Ele esqueceu de José. E aconteceu o seguinte, irmãos, que houve uma altura em que o rei também, ele teve sonhos. E o rei mandou chamar todos da corte que tinham poder de adivinhação, para poder revelar, desvendar os seus sonhos, os seus mistérios. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. O rei ficou todo angustiado e desesperado. Aí depois o copeiro lembrou de que José tinha revelado os sonhos dele, e que tinha dado tudo certo, conforme José tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória Então a Deus. então o copeiro vira para o rei e diz: ó rei, quando eu estive na prisão, aconteceu isso. José revelou os sonhos de que eu iria voltar para o Senhor, e na minha posição de honra, e aqui estou. José revelou de que o padeiro iria morrer, e aconteceu que o Senhor matou o padeiro. Foi isso que aconteceu. Então o rei subitamente mandou chamar a José. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que José chegou lá. Aleluia. E o rei falou para ele: é verdade que você tem o poder de adivinhar? Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou: eu não, mas o meu Deus, se ele quiser, ele pode revelar agora os mistérios, Aleluia, Jesus. o seu sonho, a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que José pediu ao rei para que contasse o sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que o rei sonhou 2 modelos de sonhos com a mesma identificação. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro sonho que o rei sonhou, ele sonhou com vacas gordas. Tinha ali no pasto vacas gordas, e tinham também, eram 7 vacas gordas, e eram 7 vacas magras, bem feinhas, bem acabadas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que aquelas vacas magrelas chegavam e comiam as gordas, devoravam as gordas. E também tinham 7 espigas, as 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que as 7 espigas magras comiam e engoliu as gordas. Assim José falou: olha, a interpretação é a seguinte: serão 7 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Em 7 anos você vai estar mil maravilhas. Vai ser tudo abundante, a terra vai estar fértil, vai produzir bastante. Louvado seja o nome do Senhor. E após 7 anos,
será aí de muita luta, viu? Muita sequidão mesmo, devastão assim que o povo vai passar uma fome tremenda. Então é melhor você fazer uns celeiros aí, em cada cidade vizinha, você coloca um estoque, prepara ali cereais e mais cereais, para que o povo não passe fome. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que o rei falou: será que existe algum outro aí melhor do que esse aí? Dos filhos de Deus, deuses? Louvado seja o nome do Senhor. Então José, ele foi eleito como governador do Egito. Aleluia. Assim também, amados irmãos, se a gente permanecer na graça de Deus, Deus vai te colocar numa posição de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. Se você tem sonhos de Deus, Deus vai cumprir. É só você permanecer, aleluia, permanecer na presença de Deus, que Ele vai cumprir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Sagrada Escritura que o rei, ele colocou José para governar todo o Egito. Aí passou aqueles 7 anos de prosperidade. O rei fez o seu estoque nas cidades, todos fizeram estoque. José, na verdade foi José que fez o estoque, porque José estava sob o comando de tudo, porque era governador, ele estava organizando tudo. Então ele fez o estoque nas cidades e passou ali os 7 anos de bonança, né? Depois vieram os 7 anos de miséria. Louvado seja o nome do Senhor. O povo passou fome, as cidades vizinhas todas, as pessoas desesperavam. Aí eles pegavam seus camelos e iam até o Egito para poder comprar mantimento, para poder viver, aleluia, e alimentar a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Sagrada Escritura, amados irmãos, que também aconteceu fome na terra em que Israel estava, ou seja, na terra de Jacó. Aleluia. A fome era tanta, a terra não produzia, estava aquela sequidão, não chovia. Louvado seja o nome do Senhor. Não chovia mais, porque a palavra de Deus tinha que ser cumprida naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Sagrada Escritura que Israel falou: olha, meus filhos, vocês não ficam de mão cruzada, não. Fica olhando para o tempo, não fica olhando, porque senão nós vamos morrer. Vamos ir em algum lugar aí e procurem mantimento, porque o negócio está feio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que os filhos de Jacó souberam que no Egito ainda havia estoque de mantimento. Louvado seja o nome do Senhor. Israel chegou e falou para eles: olha, vai lá correndo, apressa, vai lá correndo, vai comprar mantimento, porque senão a gente vai passar fome, nós vamos morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Sagrada Escritura que os filhos de Israel foram até o Egito para comprar mantimento. E chegando lá, eles prostraram os joelhos, dobraram, aleluia, diante de José, mas não reconheceram José, que era o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não reconheceram. Assim também, aleluia, muitos não vão reconhecer. Aleluia, quando você estiver na presença, estiver cheio da graça de Deus. Aleluia. Mas eles vão saber mais tarde que a vitória foi te dada. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que José, aleluia, ele falou que eles eram espiões. Que eles estavam ali para poder espiar a terra do Egito. E não para poder comprar nada, não comprar trigo, não comprar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Sagrada Escritura, amados irmãos, que José, ele falou que eles eram espiões para poder prender, para poder segurar os seus irmãos, para que a palavra de Deus também se cumprisse. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Sagrada Escritura que José falou: olha, o negócio é o seguinte, vocês voltam para a terra de vocês, mas primeiro José perguntou para eles sobre a família deles, se eles tinham pai, se eles tinham mãe, se eles tinham mais irmãos, aleluia. Então José soube que eles tinham família, tinham irmãos. Aí eles disseram que tinha um irmão mais novo, caçula, chamado Benjamim, que Israel amava muito, que ele era filho de Raquel, porque ele foi criado na velhice junto com José. E José lembrou do seu caçula, falou: então vocês vão lá e voltam e buscam o seu caçula para que vocês voltem, aleluia, para que vocês voltem em paz. Mas aí José agarrou todos os seus irmãos, prendeu, levou apenas só Rubem, foi buscar o mais novo. Chegando lá, Israel desesperou ao saber da notícia, quase deu um infarte. Louvado seja o nome do Senhor. Falou: meu Deus, e agora? Já morreu meu filho José. Eu nem sabia que José era governador do Egito. Já morreu meu filho José, e agora Benjamim tem que ir.
Eles ficaram nessa labuta, nessa luta, vai e não vai, vai e não vai, a fome ia crescendo e vai e não vai. Aí depois os filhos deles disseram: ó papai, nós temos que definitivamente decidir se Benjamim vai ou não para lá, porque senão nós todos vamos perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então teve uma hora que ele teve que decidir e levar Benjamim. Aleluia. Chegando lá, irmãos, José, ao avistar Benjamim, ele chorou muito. Chorou muito, muito, muito. Ele reconheceu Benjamim, o seu filho mais, o seu irmão caçula, dizendo: glória a Deus, aleluia. E diz a palavra de Deus, amados irmãos, que depois de muito ali a pegar ali, teve também processo também de que antes de ir para no caminho que os irmãos deles iam para Israel encontrar seu pai, ainda José ainda colocaram peças de prata, de ouro, junto com os cereais, aleluia, para poder acusá-los de que eles estavam roubando, aleluia. Tem um grande processo dessa parte também que eu pulei, mas para adiantar, né, porque o tempo é curto, aleluia, eu remido o tempo porque os dias são maus, né, louvado seja o nome do Senhor. Então diz a palavra de Deus que José chorou ao avistar, aleluia, Benjamim, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Benjamim, amados irmãos, e de repente José vai e revela o segredo, o mistério, de que diz aqui a palavra de Deus, aleluia, de que José lembrou também dos sonhos que ele contou para seu pai, aleluia. José lembrou de que ele falou que sobre os feixes que se encurvavam diante do feixe que ele estava na mão, que simbolizava ali os seus irmãos que se curvar diante dele, que o sol e a lua iam se curvar diante dele. Ali se cumpriu a palavra de Deus e que a sua família iriam se curvar diante dele. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso foi profecia do Senhor, mas na verdade mesmo José entendeu que ali era um plano de Deus para poder tirá-los da miséria, que um dia ia acontecer uma fome tremenda na terra. Então Deus planejou tudo isso, aleluia, a ida de José para o Egito, para que eles não pudessem passar necessidade. Então foi um plano de Deus. Então saiba, se você está sofrendo, se você tem alguma coisa aí que não recebeu a vitória até agora, é porque Deus tem um plano melhor para você. É verdade, aleluia. Deus tem algo melhor para você. Então não desista, fica na posição de vaso, que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. É verdade, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Haverá coisas difíceis para Deus? Não há. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos queridos, tem chegado aí o final, ponto final da nossa reunião desta noite, mas eu quero justificar aqui a ausência do pastor. Ele foi dar assim, apoio à congregação aqui da Lagoa Santa, foi inaugurada lá sexta-feira, e foi alguns irmãos com certeza para lá, para também cooperar ali. E o irmão presídio Luiz Oscar também. Zé Nilson também, pastor. Foi Zé Nilson também. Convocado para lá. Foi convocado para poder estar ali, junto com os amados irmãos ali, adorando ao Senhor. Glória a Deus. O que não podemos é perder a oportunidade que o Senhor nos dá. Porque o Espírito de Deus, ele diz: se hoje mesmo ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Mas que nesta noite você possa sair daqui convicto de uma coisa: a palavra que você ouviu, ela vai ficar gravada para todo sempre, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero passar aqui a oportunidade para o presbítero Denilson, que estará fazendo assim o termo e também fazendo a oração final em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Queremos agradecer aos nossos irmãos que nos honraram nessa noite com a sua presença, a nossa irmã que está nos visitando, nosso irmão Daniel, nosso irmão Pedro e os demais, e nossa irmã Fátima, que sempre tem vindo aqui. Que Deus possa abençoar de uma forma poderosa, recompensar, suprir, encher da graça, derramar chuva de bênção sobre as suas vidas, que não fica só nessa, mas que os irmãos
tenha liberdade de estar aqui conosco para adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã continuaremos no ministério da oração, porque sem oração não tem como nós alcançarmos a vitória de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus, o sobrenatural de Deus. Então quero convidar os irmãos para estar aqui conosco, orando, buscando a face de Deus, para que os cadeados sejam quebrados, para que a cura divina aconteça, para que Deus levanta obreiros, faz uma grande obra em nome de Jesus. Vamos continuar orando para Deus balançar no nosso meio, fazer coisas grandes. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões como nós, e orou a Deus, e Deus mandou chuva. Deus é Deus do impossível. Quando você ora e busca a presença de Deus, o milagre de Deus, Deus manifesta, Deus brada em nome de Jesus. Terça-feira continuaremos também no propósito de oração e ensaio com o ciclo de oração. Amanhã temos oração e depois da oração discipulado para a glória de Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Silvana está fazendo aniversário amanhã. Amanhã ela está aqui orando conosco. Nós vamos bater o parabéns aqui em nome de Jesus. Amém? A vitória dela vai amanhã. Então amanhã está... Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus, buscando a Deus, não é isso? Glória a Deus. Irmão Irênio, venha fazer essa oração, agradecendo a Deus. Glórias a Deus. Os irmãos avisam que tem a cantina, que os irmãos possam cooperar para o bem andamento da obra de Deus, em nome de Jesus. De pé, irmãos, que Deus abençoe todos os visitantes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continua vindo, que Deus vai fazer uma grande obra, em nome de Jesus. Aos irmãos, uma paz do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai eterno, obrigado por esse culto maravilhoso, porque eu sei que o Senhor vive e reina para sempre. O Senhor é eterno, ser santo, opera na vida de cada um de nós, responder essa vitória, que nós possamos voltar para nossa casa em paz, que nós possamos cada vez mais reunir a Tua presença, levar a Tua palavra, levar Teu amor, andar reunido com os irmãos, Senhor. A Sua palavra é santa, a Sua palavra é poderosa. Abençoe também a irmã Silvana, que está fazendo aniversário amanhã. Dê vitória, dê saúde na vida dela. Resplandece vitória em nome de Jesus, porque eu creio na Tua presença, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.